A atriz Regina Duarte tomou posse nesta quarta-feira como secretária de Cultura do governo Jair Bolsonaro. Ela é a quarta ocupante do cargo em 14 meses. No discurso de posse, Regina Duarte diz que vai buscar o diálogo e a pacificação do governo com o setor cultural. Vamos assistir, Robson? Meu propósito aqui é pacificação e diálogo permanente com o setor cultural, com os estados e municípios, com o parlamento e com os órgãos de controle. A nova secretária reforçou que o dinheiro que terá à disposição é suficiente para se fazer cultura e arte criativamente. De acordo com o Ministério do Turismo, pasta a qual a secretaria está vinculada, Regina Duarte vai comandar um orçamento de 2 bilhões de reais em 2020. Vamos acompanhar mais um trecho. Eu posso agora até passar por ingênua, mas eu acredito que se possa fazer muita cultura, fazer arte, tudo, com os recursos que temos, criativamente, como no meu tempo de amadora. Não, agora não, ela já está passando do ponto, já está se perdendo. Não, acredito também que se possa fazer mais com mais. E ao lado da atriz, o presidente Jair Bolsonaro também se manifestou e sobre um tema polêmico, né? Lei Rouanet. O teto para um só artista era 60 milhões de reais. Um país como o nosso, entendemos que há um exagero nisso. Botamos um teto e filtros também. Afinal de contas, ela deve atender o artista início de carreira ou aqueles que depois de se iniciarem nela precisam do incentivo para se consolidar no mercado. Tem um momento interessante do discurso da Regina Duarte, no qual ela fala assim, ela olha para o presidente e diz assim, tô chegando aqui, lembra, presidente, com a promessa de porteira fechada. O que isso significa no jargão político, né? Que ela vai escolher o próprio time, ela não vai ter que trabalhar com indicados por outras pessoas, outros aliados do governo, e também carta branca. Essa foi a expressão que ela utilizou, porque a gente tem que lembrar que na véspera foram publicadas no Diário Oficial da União 12 exonerações de pessoas que eram indicadas, algumas delas, a maioria, vamos dizer assim, pelo guru do governo Bolsonaro, que é o Olavo de Carvalho. Isso gerou até uma manifestação do Olavo de Carvalho nas redes sociais, o que evidentemente aumentou um pouco a temperatura para essa posse da Regina Duarte, mas ela fez questão de dizer isso daí. Aí na sequência o presidente Jair Bolsonaro, com a palavra, falou que teria a possibilidade de vetos a alguns nomes indicados pela Regina Duarte. Vamos acompanhar. Obviamente, em alguns momentos, eu exerço o poder de veto em alguns nomes, já o fiz em todos os ministérios, até porque para proteger a autoridade, que por vezes desconhece algo que chega ao nosso conhecimento. Isso não é perseguir ninguém, é colocar o ministério, as secretarias, na direção que foi tomada pelo chefe do executivo. Muito bem, Zé Maria Trindade, eu vou passar a bola aí para você. Já lembrei aqui que houve alguma elevação na temperatura na véspera por conta do Twitter, da manifestação do Olavo de Carvalho, a exoneração de 12 pessoas, mas depois ela fez um discurso ali apaziguador, falou inclusive em pacificação também com o setor da cultura. O que mais te chamou a atenção no discurso dela e na manifestação do presidente, Zé Maria? Pois é, um setor conflagrado, né? Por isso exatamente que Regina Duarte fala em pacificação. Só se pacifica um movimento que esteja em guerra, né? Silvio, não há uma certeza sobre a indicação de Regina Duarte, se ela é política ou técnica. Alguns deputados dizem que, apesar de ter a cara ali de indicação técnica, é uma indicação política, porque vem desanuviar o setor e tirar ali o lado ideológico, o viés ideológico forte, essa luta ideológica, e ela vem com interlocução em vários setores artísticos, não só as artes cênicas, mas também outras artes. Ela vai dirigir projetos na área de música, de teatro, de cinema,
forma de manifestações populares. São vários projetos e vários setores. O presidente Jair Bolsonaro está certo sobre o uso da Lei Rouanet. Quer dizer, uma grande empresa levava muito dinheiro e as outras ficavam olhando, não tinham dinheiro, porque eram só mega projetos aprovados, né? Só quem tinha condições de captar. Isso acabou criando escritórios especializados aqui, que o ministro Paulo Guedes chama de chiqueirinhos, que vivem em torno da burocracia, escritórios especiais e capacitados ali para captar dinheiro no mercado, e isso custava dinheiro, inclusive, dos projetos culturais. E aí, quem não tinha essa estrutura ficava chupando o dedo. Esses termos aí que ela usou, né, o porteira fechada e carta branca, a carta branca, todo mundo sabe o que é. É quando alguém assina embaixo, entrega um papel para alguém e ali, no papel em branco, ele escreve o que quiser. A assinatura no final é de quem deu a carta branca. Porteira fechada é da bancada ruralista. O que quer dizer? É quando você compra uma fazenda, aí se pergunta, porteira fechada é o seguinte: você fechou o negócio, trancou a porteira, o que tem ali dentro da fazenda, você comprou. Porco, galinha, tudo, né? Mesa na casa lá, funcionário, tudo, dívidas trabalhistas. E isso é a tal porteira fechada numa fazenda e que foi importado exatamente para a política, para os ministérios na área fisiologista. E o presidente foi muito sério. Disse a ela de que não é bem assim, não existe esta carta totalmente em branco e nessa porteira fechada total. Regina Duarte foi recebida como ministra, com áreas de ministra, posse no Salão Nobre do Palácio do Planalto, prestigiada por ministros, líderes políticos, estava muito cheio, né? E é assim que a Regina foi recebida aqui. Já tomou posse, isso aí que nós mostramos aí foi a posse oficial, logo em seguida ela foi à Secretaria Especial e assumiu, propriamente dito, que seria a transição do cargo, né? Ela já assumiu e o ministro-chefe dela, que é o Marcelo Álvaro Antônio, ficou ali meio de sombra na história, né? A Regina terá um tratamento especial e ela merece. Olha só, justamente porque se trata de um conjunto de regras não escritas, mas que prevalecem sempre, como lembra o Zé, eu acho que certas normas não escritas, repito, da política brasileira não precisam ser explicitadas. Uma delas é essa: não há porteira fechada. Claro que não. Tanto o presidente Bolsonaro quanto a agora ministra e não secretária, né? Ela tem status de ministra e a Regina Duarte, eles sabem disso. Não é preciso o presidente Bolsonaro dizer que ele veta. É a mesma coisa que o chefe de redação fala: eu sou o chefe e se você contratar um repórter muito ruim, eu demito. Sim, mas como não? É assim que é a vida, né? O general, o capitão, ele tem as suas limitações, sim. O general, isso não no quartel, nos quartéis, o general determina, em última instância. A hierarquia é isso aí. É da mesma forma, assim, certos nomes não podem passar, claro, mas é isso aí, é resolvido com conversas prévias e reservadas entre ministro e presidente. Consulta antes, a BIM está aí para isso, se houver qualquer tipo de dúvida. Então eu acho que não é preciso tornar mais tensa uma relação que é tensa por definição, desde sempre, e em meio a tensões agravadas, várias delas absolutamente infundadas aí, pelo entorno do presidente da República. Quer dizer, já a ministra nem assumiu e já há aliados do presidente criticando, dizendo coisas, fazendo previsões absolutamente malucas e tal. A Regina Duarte está plenamente qualificada para ser uma grande ministra. Tanto está que a esquerda, a oposição ao presidente Bolsonaro, está apavorada aí, porque ela torce pelo quanto pior, melhor, e a Regina Duarte tem tudo para melhorar a área. O que é que deve fazer o governo? Aproveita, como fez o presidente Fernando Henrique com o Pelé, não estou comparando a Pelé com a Regina Duarte, aproveita a popularidade, a boa imagem do ministro para aumentar as vias pelas quais trafega em setores que normalmente não abririam espaços para o governo.